Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, em que podemos cada vez mais elevar os nossos pensamentos rumo ao despertar, rumo à manifestação da nossa imagem verdadeira. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para sermos orientados por Deus. Consta na página 113. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem tiver e quiser acompanhar a oração, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e vamos acompanhar a leitura, elevando os nossos pensamentos, nossas vibrações e os nossos sentimentos rumo sempre à perfeição de Deus. Vamos lá então? Oração para sermos orientados por Deus. Deus é perfeito e eu, seu filho, também sou perfeito. Porém, quando me esqueço de Deus, deixo de ser perfeito. Mesmo sendo filho de Deus, se me esquecer de voltar para a casa de Deus Pai e me tornar criança perdida, não poderei herdar os tesouros de Deus Pai. Por isso devo sempre me lembrar de Deus, estar com o pensamento voltado para a casa de Deus, a fim de não me tornar criança perdida. De agora em diante, estarei sempre pensando em Deus, que é meu Pai, e segurando firmemente a sua mão. Por conseguinte, estarei sempre seguro e receberei abundantemente o que é necessário no preciso momento. Jamais me faltará algo, se me for realmente necessário. A sabedoria de Deus fluirá sempre para dentro de mim. E poderei resolver desembaraçadamente os problemas, por mais difíceis que eles sejam. Percebi que, na verdade, é impossível me afastar-me de Deus ou tornar-me criança perdida, pois Deus é onipresente, isto é, está presente em toda parte. Oh, como Deus é grandioso! Ele está presente em toda parte, orientando-me e protegendo-me. Agora que tomei consciência disso, dissiparam-se todas as tristezas, todos os temores e todas as preocupações, assim como a geada se desfaz diante do sol e a minha mente está agora tranquila. Quando chamo o Pai, ele me responde imediatamente, aqui estou. Quando mentalizo, dai-me isto, ele me dá infalivelmente. Se algumas vezes ele não me atende imediatamente, é porque a posse imediata da coisa desejada é prejudicial para mim. Portanto, ele está apenas esperando o momento oportuno para atender-me. Desta forma, sigo pelo caminho mais seguro, guiado pela mão de Deus. Logo, jamais acontece de eu tropeçar. Cada passo da minha vida conduz-me à elevação espiritual e, fenomenicamente, à realização e à prosperidade. Mesmo que às vezes eu pareça tropeçar, não solto a mão de Deus, que me ensina como proceder. Consequentemente, o aparente tropeço transforma-se em fator de êxito. Todos os demais seres humanos são filhos de Deus e meus irmãos, e seguimos juntos o caminho do progresso infinito, auxiliando-nos mutuamente. Agradeço profundamente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que o professor Masaharu Taniguchi ele começa trabalhando exatamente essa conscientização de você começar a perceber que, nossa, Deus é meu Pai, então eu preciso estar com Ele, ao ponto de você compreender que Deus já está comigo. Isso é maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês novamente, em mais uma segunda-feira, para estudarmos e aprofundarmos um pouquinho mais os ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer a todos que vieram aqui presencialmente no Templo da Seichonoye aqui em Brasília, que fica nas entrequadras 403, 404 Sul. Quero agradecer a você de casa aí que está nos acompanhando, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Que todos nós possamos juntos aprofundar um pouquinho mais e elevar os nossos pensamentos para junto da nossa imagem verdadeira. E a imagem verdadeira nada mais é do que a perfeição de Deus que habita no nosso interior. Então, toda vez que nós falamos imagem verdadeira, estamos querendo dizer da centelha divina que existe dentro de nós, está apta, potencialmente pronta para se manifestar, dependendo das nossas ações e postura mental.
Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho nos canais do YouTube, seja da Seitonê do Brasil, seja da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Hoje nós vamos abordar um tema que já foi falado aqui na reunião, mas deu-me vontade de revisitá-lo para que a gente possa trabalhar um pouco a compreensão do entendimento da imagem verdadeira, para que a gente possa, na próxima palestra, aprofundar um pouco mais sobre a questão da própria meditação Shinsokan. Batemos muito na tecla, temos que fazer a meditação Shinsokan para manifestar a imagem verdadeira. E muitas vezes surtem dúvidas, porque somos bombardeados constantemente de informações negativas. E quando nós ficamos envoltos nessa negatividade, seja de notícias, de pensamento, até mesmo de fluência ou de hábitos em que nós estamos cada vez mais inseridos, muitas vezes surtem dúvidas sobre a questão da efetividade da prática ou mesmo da sua necessidade. Nós temos como hábito só praticar quando a coisa aperta. E temos que aprender a fazer isso independentemente de termos problemas ou não. E esse é um caminho saudável dentro da espiritualidade, dentro da religiosidade. Mas para isso é preciso que a gente compreenda um pouco. E para a gente poder compreender o porquê que hoje em dia está tão em voga o conflito, nós precisamos entender um pouco a própria principiologia do conflito dentro da religiosidade, em especial dentro do Ocidente. O ponto que a gente precisa ter muito em voga é que é o seguinte: o que eu vou abordar aqui, de forma alguma, é uma crítica ou apontando alguma coisa. Não, é simplesmente a gente constatar como é que é o pensamento, e esse pensamento, ele é extremamente comum a todos nós. Todos nós compartilhamos e não nos damos conta disso daí, e quando a gente vê, a gente já está no meio ou vivendo como uma vida, a base, tendo como base da nossa vida o conflito, e não nos apercebemos disso. Então muitas vezes as pessoas falam: nossa, eu sou tão harmonioso, mas a base da vida não é harmoniosa. E ela acaba não surtindo ou não conseguindo os efeitos daquilo que ela espera, porque realmente ela não pensa ou age como se a harmonia estivesse. Então nós precisamos compreender muito bem a fonte disso, para que a gente possa compreender o salto que é quando nós começamos a realmente nos entregar e acreditar piamente em Deus absoluto. Esse é um ponto muito importante, porque muitos falam de Deus absoluto, mas acabam pregando um Deus relativo. E você adentrar num Deus absoluto precisa de uma percepção e de um amadurecimento espiritual muito consistente, a fim de que a prática tenha resultado. Então, para a gente começar, vou buscar o quadro. Vamos lá. E hoje nós vamos utilizar como livro-texto, deixa eu pegar aqui, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Este livreto aqui, que um livro médio, né? Ele contém as 4 sutras sagradas principais da Seitonê. Então é a primeira, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, é a primeira, depois vem a Chuva de Néctar, depois Palavras do Anjo e contínua Chuva de Néctar da Verdade. Cada uma delas tem alguma explicação em algum dos livros da Seitonê. Alguns ainda não estão publicados, então a contínua Chuva de Néctar ainda não foi traduzido. Existe o livro, mas ainda não foi traduzido para português. Palavras do Anjo você encontra a explicação na Verdade da Vida, como também a Chuva de Néctar da Verdade, sendo que a Chuva de Néctar da Verdade tem livro próprio, inclusive, que é Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que trazem apontamentos maravilhosos sobre isso daí. Nós vamos utilizar aqui para trazer um pequeno espectro de tudo o que tem. A Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que é essa aqui que começa na página 25, ela é uma sutra que nós lemos muito, porque ela contém o sumo, o supra-sumo de todo o ensinamento da Seitonê condensado. Então, você lê em forma poética, aqui está todo o resumo do ensinamento da Seitonê. Então, conseguindo aprender bem essa sutra, você consegue um grande avanço de compreensão e de despertar espiritual. Por isso que ela é tão lida nas práticas das cerimônias, e nós exortamos os nossos adeptos a lerem essa sutra sagrada todos os dias em casa para os seus antepassados. Por quê?
porque ela exatamente é o resumo. Então, se a gente tivesse uma sinopse do ensinamento da Seitō-no-e, seria a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Então, é muito importante a leitura porque ela traz conceitos muito profundos, escritos de forma poética, que às vezes a gente, no hábito de ler, passa batido e a gente não se apercebe da grandiosidade que é a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Pois bem, para nós começarmos, a gente tem que entender o pensamento que está por detrás do conflito. Vamos lá. O conflito, a gente que estuda um pouco mais, a gente começa a analisar elementos do conflito, até porque dentro do meu trabalho o conflito é o elemento, acaba sendo um dos objetos de trabalho. O conflito ele se baseia em vários aspectos. Eu vou trabalhar aqui não todos os aspectos do conflito, mas eu vou trabalhar aquele principal para que a gente possa compreender qual é o ponto que eu quero trazer da ideia de conflito dentro da espiritualidade. Então, o conflito traz uma percepção de antagonismo. Antagonismo. São duas forças contrárias que existem. Então, vamos botar aqui. Uma força positiva e uma força negativa que ocupam o mesmo espaço ou lutam pelo mesmo objeto. Então, toda ideia que a gente pode partir desse princípio de conflito é que nós temos duas coisas que elas são diferentes e elas não conseguem coexistir. Na ideia do antagonismo, você tem, em regra, as seguintes conclusões. Ou você tem domínio, ou você tem aniquilação. Então, o conflito, em regra, ele é trabalhado nesse pensamento. Ou um domina o outro, ou um aniquila o outro. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento de conflito, é algo extremamente destrutivo. É algo que você tem a manifestação total de um em detrimento do outro. Aí você fala, mas tem outras maneiras de enxergar o conflito? Tem. Você tem, inclusive, maneiras positivas, técnicas que são utilizadas, inclusive, em meios de mediação e conciliação, em que nós podemos abordar o conflito de uma forma extremamente positiva. Não é essa forma que eu estou abordando agora. Estou trazendo como o conflito, em regra, ele é enxergado pelas pessoas. Verdade ou não é? Quando falam para você, você vai ter que entrar em conflito com uma pessoa, qual é a ideia que normalmente vem na nossa cabeça? Briga. É a ideia que vem, o carro-chefe que vem é briga. Vou ter que entrar em conflito com a pessoa. Então você pensa, vou brigar. Perfeito. Entendido isso daqui, a gente transporta essa ideia simplória. Lembrando, não estou desmontando o conflito em todos os seus elementos. Estou trazendo somente um dos pontos, que é o ponto principal, que nós vamos trazer isso para o espectro da religiosidade. Dentro da religiosidade, na nossa cultura judaico-cristã, o conflito faz parte do pensamento religioso? Faz. Só o Marcelo teve essa fé, gente? Só o Marcelo que teve essa fé? Faz ou não faz, gente? Faz. Faz com toda certeza essa ideia de conflito no pensamento antagônico faz parte do pensamento judaico-cristão. Em várias áreas, em vários espectros. E nós somos forjados nesse pensamento. E toda vez que esse pensamento ele adentra dentro de nós, a gente tem como resposta uma dessas duas situações. Ou tentamos dominar, ou tentamos aniquilar, ou tem uma terceira que muitos também fazem, que é fugir. Normalmente, nós adotamos uma dessas formas. Aí você fala assim, mas não tem nada a ver. Tem. Se você parte do pressuposto que a criação ela é antagônica, o conflito vai fazer parte da sua? Ixi, não tenho a menor ideia, Pretor. Vai fazer parte do quê? O conflito vai fazer parte da sua?
essência. Ou seja, o ser humano é conflituoso por natureza. E a gente escuta isso. A gente escuta demais isso. E, gente, a essência do ser humano é briga, gente. Então, a briga faz parte da nossa existência. Logo, fugir da briga não é o caminho natural. O caminho natural é você aprender a brigar. Aprender a brigar. Por muito tempo, essa dualidade sempre esteve presente. Nos momentos atuais, o que mais se está dando em voga é você partir para o domínio. Você ou domina ou você aniquila, porque você tem que ser o cara. Então as ideias de eficiência, as ideias de prosperidade e as ideias que são vendidas de sucesso, elas partem sempre da ideia de você vencer um conflito. Então é sempre a ideia de um conflito que você vai vencer e as pessoas têm pensado isso. Quando estava somente na seara da individualidade religiosa, isso ainda era até um pouco mais tranquilo de se ver. Agora, quando ganhou o espectro da religiosidade como maneira de divulgação, começou a ganhar contornos mais perigosos. E isso hoje em dia explodiu, não só por uma questão de saúde, como também por uma questão, inclusive, política. A ideia política chega ao ponto de que as pessoas começam a imaginar a vida política como um conflito antagônico em que você tem bem e mal e um deles tem que destruir o outro. Então, as famílias começaram a brigar. Por que as famílias começaram a brigar? Não é porque não se amam, é porque a base do pensamento dentro da família está um pensamento conflituoso. Se está dentro da família um pensamento conflituoso, você imagina como é que está no resto. Se eu sou capaz de brigar com quem eu amo porque eu acredito que é conflituoso, você imagina com quem eu não amo. Por isso que a gente vê hoje em dia o ódio se derramando pelas pessoas, porque está todo mundo brigando a partir de um princípio de conflito. Aí você fala assim, mas isso não tem nada a ver com o pensamento religioso. Tem tudo a ver. Porque as pessoas que estão brigando são aquelas pessoas que são tidas como as boas. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa assim de valor. Eu vou para o céu, mas eu te odeio. Eu te odeio porque você pensa diferente de mim. Isso é tão contraditório, que é até difícil de encaixar isso dentro de um pensamento de lógica. Mas é amplamente difundido, vendido e as pessoas aplaudem. Por que as pessoas aplaudem? Porque a base do pensamento está no conflito. No conflito. Pensa só, essa ideia de pensamento conflito não é invenção do cristianismo não, viu gente? Isso aí, é muito antigo. Se a gente for pensar na mitologia grega, como é que funcionava o Olimpo, que era onde os deuses estavam? Na tranquilidade ou novela das 9? Novela das 9, gente. Era traição, era um matando o outro, era uma bagaceira o negócio. Os romanos pegaram a mitologia grega e transformaram na mitologia romana. O que aconteceu? Só mudaram os nomes. A bagaceira continuou a mesma. Quando o cristianismo veio e trouxe vários livros muito antigos e fez parte, quando eles montaram o concílio para definir quais os livros seriam os livros tidos como oficiais da inicial Igreja Católica, os livros que foram trazidos, neles também é trazido um conflito no céu, em que Deus cria os anjos, mas um anjo que era muito vaidoso e muito poderoso tentou dar um golpe de Estado e tirar o poder de Deus, mas não deu certo e Deus manda ele para o inferno com 1/3 dos anjos. Então pensa só, tinham 9, 3 caíram. Era o principal e mais 3. Então, ou seja, 2/3 só ficaram. Gente, 1/3 é muita coisa, gente. 1/3 é muita coisa. Daí, bota aí seus 33,3%. É muita coisa. Então, ou seja, no próprio céu teve o combate. E o combate foi vencido por Deus, que jogou todo mundo para o inferno. E a partir daí, tivemos paz ou tranquilidade. O que aconteceu? Criada a terra, a partir daí, todos os dias você tem uma pancadaria celestial
entre anjos e demônios. Lutando por quem? Pela alma das pessoas. E a alma das pessoas é a coisa mais engraçada. O capeta tenta e Deus puxa para o lado dele. Mas se você fizer errado, Deus é o primeiro a te jogar lá. Aí você fica assim, e agora? Caramba, para onde é que eu vou? E é para o resto da vida. Você está lascado. Você vai fazer parte de um time ou de outro. Então, ao invés de nós imaginarmos o mundo celestial ou o mundo espiritual como um lindo local amplo de paz, você imagina um jogo de rugby, que está todo mundo trocando pancadaria para alguém levar a bola. E a bola é você. Então, o que acontece? Quando você tem esse pensamento na base da sua experiência espiritual, qual é a chance do plano terreno ser menos do que isso? Zero. Se Deus está na pancadaria, meu amigo, eu já vou entrar de voadora. Porque se Deus está brigando, eu vou ser capaz de fazer diferente de Deus? Não. Qual é o pensamento religioso que hoje em dia está ganhando voga? O pensamento do conflito. No momento em que eu assumir uma bandeira, automaticamente eu estou contra todas as outras. Aí nasce a intolerância religiosa, nasce a Guerra Santa, você tem o fundamentalismo, e quando se fala em fundamentalismo, a gente pensa logo nas questões relacionadas à religião islã, quando não, gente. A origem do fundamentalismo está dentro do cristianismo norte-americano. Foi lá que se começou a pregar o fundamentalismo a ferro e fogo. E se a gente voltar na história, gente, a Europa foi campeã no fundamentalismo, arrasando muito. Então a gente fica com ideias assim preconceituosas, pensando no fundamentalismo, tentando botar em um chapéu em determinado local, mas todo mundo tem posturas fundamentalistas, porque todo mundo tem um conflito como base do seu pensamento religioso. É basicamente todo mundo lutando por Deus. Estou lutando por Deus, por isso estou fazendo uma boa coisa. E esse é um ponto muito interessante, que à medida que a gente aprofunda na espiritualidade, a gente começa a entender. Então, olha só, o conflito baseado no antagonismo gera um contra o outro. E qual é a resposta? Domínio, aniquilação ou fuga. Aí a gente pensa assim, mas isso é só na questão religiosa, são só os líderes religiosos que estão brigando. Não, gente, não. É muito mais próximo do que a gente se imagina. Quer ver um exemplo? Marido e mulher. Qual é a visão que as pessoas têm de marido e mulher? Pessoas complementares ou antagônicas? Antagônicas. Hoje em dia agora estão vendendo ainda pior. Homem e mulher, não na relação conjugal, eles são complementares ou antagônicos? As duas coisas. Antagônicos. Hoje em dia o que estão vendendo é antagônico. Hoje em dia você tem uma crescente de movimentos em que defendem que um é contrário à sua própria existência. Então o pensamento não é de harmonização, o pensamento é de domínio. Um tem que dominar o outro, quando ambos estão equivocados na religiosidade e na espiritualidade. Aí você vê, quer ver um negócio muito interessante? Sogra. Sogra é alguém complementar ou antagônico? Qual é o pensamento que é vendido? Antagônico. E hoje em dia estão começando a trazer esse pensamento para pai e mãe. Pai e mãe são antagônicos. São antagônicos. E a gente começa a fazer isso com tudo, gente. Chefe. Todo chefe é antagônico. Se ele é chefe, ele naturalmente está contra mim. Aí você começa a observar que a sociedade ela começa a se craquelar, fica tudo quebrado, porque é tudo uns contra os outros. Porque a base do conflito está no cerne, está na mente, está no âmbito da vida da pessoa. Então a pessoa ela acaba colhendo os frutos de um conflito eterno, uma guerra interior que não tem vitorioso. Não tem vitorioso. Por isso que hoje em dia as pessoas ficam tão aguerridas e você vê casos de doenças, problemas mentais e situações de tristeza explodindo no mundo. Nós temos uma evolução fantástica da tecnologia, mas uma involução extraordinária do pensamento e do sentimento humano. As pessoas hoje estão doentes. Hoje em dia a gente até brinca, né? Quem fala que é são, está fora do grupo, porque hoje todo mundo tem um problema mental. Todo mundo hoje em dia tem uma sequela. Por que nós estamos sequelados?
Porque o conflito virou a base da nossa vida. Virou a base da nossa vida. A base de você levar uma vida é o conflito. Não se preocupa não, você vai brigar, mas quando chegar lá em cima, Deus vai olhar para você, valeu meu bad boy. Tu vai entrar no céu porque tu foi lá e bateu um monte de gente no meu nome. Porque eu sou incapaz de me defender, eu sou meio assim, sabe? Eu não tenho condições. Eu mando destruir os outros, mas aquela pessoa lá, ainda bem que você foi lá e bateu. Então, esse tipo de ideia vai destruindo o que nós temos de mais fantástico dentro de nós, que é a capacidade de manifestar a pureza da espiritualidade e vai nos levando a uma vida cada vez mais materialista, cada vez mais triste. Olha que interessante. Tudo hoje em dia está te levando a isso. Olha que coisa mais assim, como é que a gente chega aos extremos. As pessoas bonitas começam a sofrer porque as feias entram numa ideia de antagonismo. Se você é bonita e eu sou feio, você que me faz sofrer. E começa a ter briga por tudo. Tudo é motivo de briga. Hoje em dia você posta uma foto comemorando o aniversário, as pessoas te xingam. Pra vocês terem ideia, um aprovado no concurso de juiz, ele postou os livros que ele tinha lido para passar no concurso para comemorar. Ele falou assim, olha o caminho que eu percorri. Já colocaram lá, tá se exibindo, tá achando que você é melhor do que eu. Aí começaram a xingar ele. Jesus amado, até com a exposição da minha felicidade gera ódio em alguém. Por quê? Porque hoje em dia tudo é conflito. Você pode observar. Você quer ver se isso aqui é verdade? É só entrar nos comentários de qualquer rede social. Qualquer rede social. Postou um cachorro, vai ter alguém entrando lá e falando que aquilo é um absurdo, que aquilo ali não existe, ele já vai partir para a briga. Hoje em dia, uma das funções mais complexas que nós temos é administrador de grupo de WhatsApp. Porque para lidar com o conflito, meu amigo, o WhatsApp hoje em dia é... Pega um grupo de 200 pessoas para você ver o que é conflito. Uma pessoa posta A e começa a vir B, C, daqui a pouco está todo mundo brigando, eu te odeio, você não vale nada. E fica um negócio assim que não tem solução. Por quê? A ideia do conflito ela é antagônica e dentro desse antagonismo ele leva a esses 3 tipos de pensamento. E isso nós carregamos para tudo. Você imagina dentro da religiosidade. Já acontece a história e repito, estava num grupo jovem de uma determinada igreja participando com o pessoal lá, de repente quando a gente saiu, o rapaz pegou a chave do carro dele e arranhou todo o carro que estava no estacionamento. Eu quando vi aquilo eu perguntei, mas por que você fez isso? Ele, porque tem um adesivo de uma outra linha religiosa que eu não concordo. Eu falo, o que tem a ver isso? Não, porque se não pensa como eu, está contra mim. Aí eu falei, nossa senhora, velho. É isso que é ser religioso? É esse o pensamento religioso, mas é o pensamento vendido. E quando você traz isso, gente, para a política, é uma tragédia. Porque as pessoas colocam os políticos como santos, as ideologias como absolutamente certas, e todo mundo começa a se odiar, acreditando que tudo que está sendo dito é verdade. Recomendo a leitura do livro O Príncipe de Maquiavel, para a gente começar a entender como é que funciona o jogo de interesses dentro de qualquer Estado, para a gente começar a ter mais clareza daquilo que está acontecendo. Nós temos ideias ideológicas que elas podem ser até contrárias, mas o ponto é que tudo precisa ser trabalhado, pensado, para que você tenha realmente a construção de um pensamento eficaz. Tudo aquilo que você tem como base, conflito, antagonismo e ódio, tem parcela de erro dentro dele. Tem parcela de erro. E isso é muito importante a gente compreender. Dentro da espiritualidade, então, nem se fala. Então vamos lá. Ok. Você falou que o céu está em guerra, né? Então como é que seria na realidade? Vamos começar a estudar um pouquinho para a gente ver que legal. Como é que a gente consegue, por um pensamento coerente e lógico, começar a compreender o que realmente é a existência. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês acham que dá se nós tivermos treva no sentido daquilo que não é luminoso, aquilo que não é espiritual, aquilo que não é sagrado? O que você acha que se nós tivermos treva contra treva? O que nós vamos ter?
Treva mais treva é igual a... Treva. Escuridão, gente. Como o Marcelo falou, breu. Vamos lá, gente. Luz contra treva. O que a gente acha? Vamos imaginar Deus contra uma entidade contrária. Não. Sabe por quê? Aonde tem conflito, não se manifesta harmonia. Aonde não se manifesta harmonia, não manifesta Deus. Porque Deus é harmonia. Então, tanto no mal contra o mal, você tem o mal, ou seja, a ausência de Deus, como no bem contra o mal, você também tem a ausência de Deus. Por quê? Se Deus briga, ele não é absoluto, ele é relativo. É um ponto muito interessante para a gente pensar. É um ponto muito interessante para a gente pensar. Porque se você tem o bem contra o mal, você já parte do pressuposto que o bem não é absoluto. Aí você entra no antagonismo de Epicuro, que foi um pensador grego. Epicuro falava, Deus não existe. Ou o pensamento Deus, que na época você tinha, não é verdadeiro, por uma incoerência. Os 3 atributos divinos que já são defendidos desde o judaísmo é que Deus, ele é o Todo-Poderoso, Deus, ele é onipresente e Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Ora, olha o que Epicuro falava, que interessante. Se Deus é todo-poderoso, ele é onipresente, ele sabe de tudo, ele poderia ter eliminado a treva. Se não eliminou a treva, é porque ele não tem os 3 atributos, lhe falta um. Ou ele é o todo-poderoso, está em todo lugar, mas não sabe de tudo, por isso que ele não acaba com o mal. Ou Deus, ele está em todo lugar, ele sabe de tudo, mas ele não tem a força para acabar com o mal. Ou Deus é todo-poderoso, ele sabe de tudo, mas não está em todo lugar. Então, o paradoxo de Epicuro é exatamente esse. Ele fala, Deus não tem como ter os 3. Porque se ele tivesse os 3, ele teria eliminado a treva. Porque se ele tiver os 3 e falar assim, não vou eliminar a treva, ele não é amor. Porque ele deixa a treva manifestar, a treva dominar o mundo, então ele não é amor. Então Epicuro dá uma pancada no pensamento, exatamente nesse pensamento, luz contra a treva. Luz contra a treva. Mas nesse sentido, não é porque a pessoa precisa passar por aquela situação? Aí é uma discussão um pouquinho mais complexa. Porque se você acreditar que a treva existe para que a pessoa passe pela situação, você está justificando a treva dentro da luz. Então a luz seria uma parcela da treva. E não é esse o pensamento que a Seichonoye vai. Existe um pensamento todo dentro do budismo, acreditando na treva sagrada. Então é aquela treva, é aquela parcela. É que muitas vezes dentro do cristianismo fala, é a cruz que Deus te deu. Então você vai ter que viver o sofrimento porque Deus quer que você sofra. Não é esse o pensamento que a Seichonoye defende. A Seichonoye defende exatamente na solução desse problema, desse antagonismo, esse pensamento que Epicuro trouxe. A solução disso daí é você partir para um pensamento absolutamente libertador, que não é nem treva contra treva, nem luz contra treva. É o pensamento que a Seichonoye defende, que ela afirma categoricamente e com muita coragem, só existe a luz. É um pensamento que não tem antagonismo. Deus permite não existe. Ele sabe que a luz vencerá infalivelmente. Não. Não. Só existe a luz. Não há permissão de Deus à treva. Não existe. Outra coisa. Daqui a pouco a gente chega lá. O ponto é o seguinte, nós estamos trabalhando do início. Então, treva contra treva não é o caminho. Luz contra treva não manifesta a Deus. Você só vai ter a manifestação de Deus se somente Ele existir. Porque aí você vai ter a bondade absoluta. Vai ter a bondade absoluta. Para a gente entender isso daqui, a gente tem que partir para o conceito e compreender o que é imagem verdadeira. O que é imagem verdadeira? Imagem verdadeira é, em japonês, o que está escrito no quadro, quando a gente faz a reverência, é o Jiso. O que é o Jiso? A essência
espiritual de toda a criação. Toda a criação tem uma essência espiritual. Qual é essa essência espiritual? O absoluto da luz. Toda a criação tem essa perfeição. Então, ou seja, a nossa natureza e a nossa criação, ela é absolutamente luz. Ela é só luz. Não existe um antagonismo, não existe o conflito, não existe a briga, não existe o paradoxo dentro de nós. O que existe é exatamente única a essência de Deus. Então, o mundo da criação de Deus não é um mundo descrito de conflitos, nem o Olimpo, nem o céu. O mundo perfeito de Deus é um mundo absoluto, onde somente a essência dele existe. Então, esse é o primeiro conceito. A Seitonê dá esse salto porque ela consegue, dentro do paradoxo de Epicuro, não que esse tenha sido a fonte do professor Masaharu Taniguchi, mas com aquele pensamento de Epicuro, você consegue compreender que a explicação divina fica muito complexa. Você só consegue entender quando você separa aquilo que é manifestado daquilo que tem existência. Então, quando você separa o que é manifestado do que tem existência, você começa a entender o que é esse pensamento que só existe a luz. Então, ou seja, no mundo da imagem verdadeira, que é um mundo espiritual, olha que interessante, espiritual, eterno, imortal, perfeito. Nesse mundo, só existe Deus e o que vem de Deus. E o espiritual aqui, gente, não é espírito. É porque a gente só consegue descrever aquilo que não é material com essa palavra. A gente poderia colocar aqui talvez imaterial, mas ainda não dá um conceito. Então não é espiritual do mundo dos espíritos. Passa isso. Ainda é mais profundo. Então, a imagem verdadeira, ela é espiritual, eterna, imortal e perfeita. Por que que ela é espiritual, eterna, imortal e perfeita? Porque ela é a própria manifestação de Deus. É a própria manifestação da perfeição. Essa imagem verdadeira está aonde? Está aonde? Onde é que está a imagem verdadeira, gente? Nossa essência, Deus. Em tudo. Está em tudo. Olha só a profundidade disso. A imagem verdadeira está em tudo. Em tudo está a imagem verdadeira. Aí que vem o ponto que gera a grande dúvida. Ok, preletor. O senhor falou que só existe Deus, só existe a luz. Então a imagem verdadeira está em tudo. Mas eu não estou vendo isso. Eu não estou enxergando isso. Então onde é que está nessa imagem verdadeira? A imagem verdadeira, observa só, ela é espiritual, eterna, imortal e perfeita. É isso aqui, é característico. Se ela não for perfeita, ela não pode ser eterna. Se ela não é eterna, ela não é imortal. Se ela não é imortal, ela não consegue ser transcendente à matéria. Vamos ao mundo fenomênico. O mundo fenomênico, gente. Vamos ao mundo fenomênico. Deixa eu apagar aqui o de só para que a gente consiga escrever aqui. Vamos lá. O mundo fenomênico, ele é espiritual? Não, ele é material. Material. Ele é eterno? Não, ele é passageiro. Ele é passageiro. Ele é imortal ou ele é mortal? Mortal. Tem início e fim. Ele é perfeito ou imperfeito? Observa só pelo fato dele ser passageiro e imortal, ele é transitório. Se ele é transitório, uma das características da transitoriedade é a imperfeição. Imperfeição. Logo, o mundo fenomênico não é o mundo da imagem verdadeira. São duas coisas diferentes. Diferentes. Em vários ensinamentos religiosos durante a existência da humanidade, já se chegou a esse ponto. Já se chegou a esse ponto. De que o mundo material não é o mundo perfeito e o mundo imaterial é o mundo absoluto.
O grande ponto que faz a diferença dentro do pensamento da Seichonoye na atualidade é que a Seichonoye ela afirma categoricamente de que só existe este mundo. Esse daqui, ele é sombra do quê, gente? Ele é sombra da mente. É aqui que todo o pensamento coach morre. Porque o pensamento coach chega e fala assim, a mente é que cria. Aí você fala, nossa, que lindo, mas cria por quê? Aonde? Que força? Qual é a tua natureza? Não consegue resolver. Chega para você e fala assim, você tem que ter coragem. Você, beleza, eu tenho que ter coragem. Da onde? Da onde que você extrai? Qual é a capacidade do ser humano de se alterar? Qual é a capacidade do ser humano de se superar? Estamos aí nas Olimpíadas. Qual é a capacidade que os seres humanos têm de manifestar cada vez mais potencialidade? Da onde ela vem? Da onde vem essa centelha de força que faz a humanidade buscar o progresso? Da onde que ela vem? Se você não compreender, você não consegue realmente trabalhar. O mundo fenomênico, ele é produto da mente, não da imagem verdadeira. O produto, se a mente estiver de acordo com a imagem verdadeira, manifesta-se muito mais perfeita, mas vai continuar sendo sempre projeção. O mundo que existe é esse. Da onde que vem o progresso da mente? Da onde que vem o progresso do ser humano? Da onde que vem o progresso da vida? É daqui. É daqui. Por isso que quanto mais nós trabalhamos aqui, mais forte fica aqui. Vou dar um exemplo. A pessoa está doente. Eu vou me curar com remédios. O remédio, ele elimina o aspecto manifestado. Ele não elimina a causa. A pessoa não toma remédio, ela não deixa de sentir ódio no coração, ela não deixa de sentir raiva, ela não cura os sentimentos. Ela só tira aquilo que proporciona a manifestação da falha. Então, quando a pessoa toma um remédio, ela está usando algo material para ajudar ela a continuar resolvendo o material. Não resolve o problema na sua totalidade. Resolve apenas parcialidade. Agora, se ela, juntamente com o remédio, ou até mesmo sem o remédio, ela volta para a sua essência espiritual e toma consciência que ela é vida, o problema se resolve na mente e se resolve no plano material. Porque o plano material é uma fotografia tirada pela mente do aspecto verdadeiro. Imaginemos só, você vai tirar uma foto de uma linda paisagem, você bota o dedão na lente, como é que a paisagem vai sair? Plena, tampada, borrada, como é que ela vai sair? Tampada. Por que ela saiu tampada? Porque o seu dedo entrou na lente. A mesma coisa acontece. Se os nossos dedos mentais tamparem a lente da mente, o mundo manifestado vai ser um mundo imperfeito. Se a nossa lente ela estiver límpida, vai se manifestar aquilo que realmente existe. Por que nós podemos chegar a Deus? Olha que pergunta profunda. Por que nós podemos chegar a Deus? É porque Deus está no nosso interior. Se Deus não estivesse com a gente, não teria como chegar a Ele. Porque o imperfeito não sintoniza com o perfeito. O que sintoniza com o perfeito é somente a perfeição. Então, esse pensamento nos leva a um imenso e gigantesco ponto que é o seguinte: qual é a base e a essência da vida? É a harmonia. E aqui que vem o grande pulo do gato. É a harmonia. Por que a Seichonoye tem como uma das suas principais revelações divinas? Revelação divina da grande harmonia. Por quê? Porque não é no antagonismo que você vai encontrar a imagem verdadeira, e sim na harmonia. É dentro da harmonia que você tem a manifestação do sagrado. Por isso que a vida, quanto mais ela vibra e se manifesta, mais harmônica e pacífica a pessoa se torna. E ser pacífico não é ser bobo. Ser pacífico é não gerar vibrações nocivas e destrutivas como ódio, raiva, ressentimento, mágoa e rancor. É você começar a vibrar de uma maneira construtiva. Então, qual é a base do pensamento, do ensinamento da Seichonoye? É a harmonia. Então, como é que deve ser o nosso relacionamento conjugal?
Harmônico. Como é que deve ser nosso relacionamento dentro da família? Harmônico. Como é que deve ser nossa postura com o nosso chefe? Harmônico. Como é que deve ser nossa postura com a sogra? Harmônico. Tudo bate na harmonia. Por que tudo bate na harmonia? Porque se o mundo ele é espiritual, eterno, imortal e perfeito, daqui só pode sair a harmonia. Porque a desarmonia está na imperfeição do mundo fenomênico. Olha a profundidade disso. Portanto, quando uma pessoa levanta a bandeira falando que está por Deus e ela está vivendo o conflito, não está pregando realmente o ensinamento de Deus. Não é à toa que quando Cristo foi indagado pelos fariseus, sabendo que tinha calado seduceus, quando foi indagado qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus Cristo falou: amai a teu Pai com toda a tua alma, todo o teu espírito, amar a Deus com toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu coração, e amar a teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Se você for pegar os 10 mandamentos, eles são extremamente, o pensamento deles está tentando segurar o conflito. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, principalmente se o próximo estiver bem próximo. Então, se a gente for pegar os mandamentos, eles são estritamente segurando o conflito. Se nós formos pegar o ensinamento de Cristo, não é segurar o conflito, é manifestar o amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. A base do amor é a harmonia. Olha como é que isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo, gente. Isso aqui é libertador. Isso aqui precisa ter mudanças na postura de vida. Mudanças na postura de vida. É por isso que muitas posturas dos praticantes, elas acabam sendo contraditórias. Vou apagar isso aqui porque tem ainda mais conteúdo. Olha só como é que as posturas começam a ser contraditórias. E isso, gente, em todo o local. Todo o local. E é interessante que muitas vezes, no meu próprio trabalho, nós aprendemos na faculdade que uma decisão judicial, ela traz pacificação social. Uma decisão judicial, uma sentença, por exemplo, traz pacificação social. Ah, tá. Aí você vai descobrir na prática que não tem pacificação nenhuma. Você só tem mais elemento de conflito. Por quê? Porque o domínio e a substituição não trazem a transformação mental necessária. É aí que o estudo, a prática e a oração vão transformando a mente humana. É na transformação da mente humana que a gente começa a realmente enxergar o que é manifestar Deus. Em todos os movimentos religiosos, todos, sem exceção, incluindo a Seitianoé, em todos os movimentos religiosos nós temos pessoas que acreditam que é que no conflito que vão manifestar Deus. Estou lutando por Deus. Deus não precisa de você para lutar. Não precisa. Você faz o seu trabalho, você enfrenta ideias, você desafia muitas vezes pensamentos, mas isso pode ser feito de uma maneira sem que tenha ódio. É isso que as pessoas não entendem. Você pode entrar num processo judicial sem ódio. Você precisa utilizar o processo judicial e nele você pode aprender e crescer naquilo que é necessário, sem necessidade do ódio. Deixa eu trazer aqui rapidamente, que meu tempo já está acabando, algumas posturas que são muito interessantes e que nós precisamos refletir sobre elas. Olha só. Primeira, o praticante, ele... Deixa eu botar aqui, peraí. Rapidinho aqui, ó. Vamos lá. A postura do praticante. Isso aqui é para que a gente possa filosofar bastante e pensar muito nisso aqui, ó. A postura do praticante. Primeira, ele busca a luz para fugir do sofrimento. Para fugir do sofrimento. Olha o sofrimento. Segunda postura do praticante, ele busca a luz atrás do prazer, ou em busca do prazer. Eu quero buscar
a luz, eu quero buscar Deus porque eu quero ter mais prazer. Terceiro, busco a luz por vaidade. Eu quero ser chamado de professor, eu quero ser chamado de mestre, eu quero ser a pessoa que ilumina o caminho dos demais. Quarto, busco a luz por amor ao próximo. Por amor ao próximo. E por fim, busca a luz por entender que ela é o caminho. É o caminho. Então nós temos essas posturas que nos fazem refletir muito sobre a nossa vida. Então olha só, postura do praticante. Deixa eu marcar aqui de vermelho. Então a postura do praticante. Então nós temos aqueles que buscam a luz para fugir do sofrimento. Isso a gente enxerga em qualquer local. A pessoa ela começa a buscar Deus porque ela quer parar de sofrer. Esse é um pensamento harmônico ou antagônico? Antagônico. Nele você vai encontrar luz? Não. É a porta. É a porta, gente. Tem muita gente que se não fosse o sofrimento não é nunca adentrar em nenhum movimento religioso ou filosófico. É a porta. Mas é a chegada? Não. Não. Tanto é que dependendo do pensamento egoístico que a pessoa carrega dentro dela, quando ela se cura ou resolve o problema, o que ela faz? Ela para de buscar a luz. Ela para de buscar a luz. Ela veio, preletor, eu vim aqui porque eu preciso curar uma doença. Curou a doença, o que ela faz no mês seguinte? Gente, lindo o que vocês fazem, parabéns, continue assim, até nunca mais. Por quê? Ela está buscando a luz, não é para o crescimento, é simplesmente para resolver um problema. A mesma coisa desse aqui, busca a luz atrás do prazer. Então a pessoa, ela busca, porque eu quero passar no concurso, eu quero casar, eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo. Então ela vem buscando o crescimento para obter alguma vantagem, algum benefício, por meios que não os naturais. Aqui você tem uma gama gigantesca de pessoas que foram abocanhadas hoje em dia pelos movimentos de coaching no Brasil. As pessoas vieram nesse ponto. Como as pessoas, quando entraram na religião, se decepcionaram, porque a religião tem trabalho, eles querem um local que é muito mais rápido. Então elas acabam indo para cursos mágicos, fantásticos. É interessante, a pessoa aprende como te fazer feliz, mas ela própria às vezes não sabe como ela faz para ser feliz. Então a pessoa busca a luz atrás do prazer. Obteve o prazer, o que ela faz? Tchau. Esse aqui é um pensamento harmônico ou antagônico? Parte do pressuposto que alguém não quer lidar. É muito interessante isso. É como se o mundo conspirasse contra você. Eu preciso procurar Deus porque o mundo não quer que eu seja feliz. E na verdade a felicidade nunca esteve em lugar nenhum além de dentro de você próprio. Dentro de você próprio. Quem procura beleza nos outros, quem procura status nos outros, quem procura ser reconhecido pelos outros, não consegue viver uma vida de felicidade. Vai sempre correr atrás de alguma coisa e acaba vivendo o conflito e não fica na espiritualidade. Terceiro, busca a luz por vaidade. Esse aqui, então, carro-chefe de problemas. Que a pessoa, ela busca o caminho não por entender ou por despertar por ele, mas sim para exercer poder sobre os outros. E aqui a gente tem uma turma que está dando um trabalho do cão. Porque às vezes montam igrejas inteiras simplesmente por critérios de vaidade e normalmente a vaidade ela denota em outras coisas, como busca por prazer. Então, você abre os jornais aí, tá cheio de notícia de gente que inclusive aplica golpes em outros utilizando nomes sagrados. Então você tem hoje em dia, você tem igrejas e você tem máquinas de estelionatários. Infelizmente isso tem acontecido muito. Você tem aquela pessoa que busca a luz por amor ao próximo. Isso aqui é bonito, mas
tem que tomar cuidado, porque muitas vezes aqui tem apego e vaidade. Faz pelo próximo, e se o próximo não reconhecer, o que sente? Olha que perigo. Por isso que um casamento baseado em compaixão, ele é perigosíssimo. Porque você está fazendo algo pelo próximo, e se o próximo não retribuir? O que vem? Ódio, raiva, ressentimento, rancor. Por isso que quando a gente começa a compreender os caminhos da manifestação do amor de forma correta, a gente começa a entender que a gente não pode agir por compaixão no sentido de ter pena. Você precisa agir de modo a fazer com que manifeste verdadeiramente a imagem verdadeira da pessoa. Isso é uma coisa para uma outra palestra, tem muita coisa para abarcar isso aqui. E no final, busco a luz por entender que ela é o caminho. Quando nós chegamos nesse ponto aqui, você começa a entender que você busca o caminho porque ele é a sua essência. Então é muito interessante. É fácil fazer isso? Não. Mas quando você entende que ele é o seu caminho, você não foge mais dele. Você não foge mais dele. Uma vez eu assisti um vídeo de uma pessoa criticando a Seichonoye. E ela criticava a Seichonoye num aspecto muito interessante, porque ela falava o seguinte: meu pai foi horrível. Meu pai foi horrível. E a Seichonoye queria que eu me reconciliasse com meu pai. Olha que absurdo. Eu não quero reconciliar com meu pai, porque meu pai foi horrível. Portanto, o que eles fizeram comigo foi uma tentativa de me manter como vítima da situação. E eu não aceitei isso. Quem me salvou foi a minha psicóloga. Minha psicóloga me ensinou que eu não preciso perdoar o meu pai, que eu posso continuar sentindo raiva dele, porque ele foi um péssimo pai e eu estou livre. E ele saiu da Seichonoye. A crítica dele ao ensinamento foi essa. Quando você analisa, você fala que interessante. Qual foi o aspecto em que ele parou? Ele não conseguiu sair do antagonismo. Como ele não saiu do antagonismo, é muito difícil você amar o seu inimigo. A Seichonoye, em momento algum, ela fala para você amar o seu inimigo. Ela fala que o seu inimigo não é a existência verdadeira. O inimigo está no mundo da matéria, mas ele não está no mundo de Deus. Presta bem atenção. O inimigo não está no mundo de Deus, ele está na matéria. A matéria é projeção do quê, gente? Da mente. Se existe inimigo na matéria que é projeção da mente, onde é que está a causa do conflito? Nos karmas e nos pensamentos que nós guardamos dentro da nossa mente. Eliminando o pensamento negativo, o que acontece com o inimigo do mundo fenomênico? Desaparece, porque no mundo de Deus não existe. Então o que nós ensinamos na Seichonoye? Em vez de você manter o ódio do seu pai fenomênico, você vai buscar amar o seu pai eterno. É diferente. Em vez de você tentar passar a mão no erro fenomênico, você vai compreender a essência daquilo que existe realmente. Em vez de você ficar tentando apagar os erros do mundo imperfeito, você busca a perfeição do mundo real de Deus. E quando você faz isso, você dá uma guinada na sua vida e você começa a buscar a luz por entender que ela é o caminho. Aí você tem um caminhar espiritual digno, correto e eficiente. Então eu achei muito interessante, quando eu vi essa crítica, eu falei, que legal, ele não saiu do antagonismo. Então ele não conseguiu compreender quando a Seichonoye falava, reconcilia-te com teu pai. Reconciliar com teu pai não é você amar o pai imperfeito, é você buscar o pai perfeito. E quando você começa a buscar a perfeição nos outros, você também começa a aceitar a sua perfeição. Aí você começa a fazer atos de auto-perdão verdadeiramente eficientes. E aí você consegue ter maturidade espiritual para começar a galgar determinados problemas da sua vida de maneira muito mais eficaz. De maneira muito mais eficaz. Porque não adianta você ficar tomando remédio controlado para tentar esquecer. Esquecer não vai resolver. Todo mundo tem a sua caixinha de Pandora que tem que abrir. E quando os monstros e os fantasmas saírem, como você vai lidar com eles? Quando você perceber que no mundo criado por Deus não existe nada de errado, você entende. O erro então não está na criação, o erro está na percepção. Então vamos trabalhar a percepção e voltar à perfeição. É por tal motivo que você só tem crescimento espiritual aonde tem meditação.
É o motivo. Por que a Seitoneida é uma ferramenta fantástica de transformação? Porque nós meditamos. Se você não meditar, você não consegue sair do mundo do fenômeno, gente. Não tem como. Não tem como. Você liga um jornal, você vai para o mundo das trevas em segundos. Você vai assistir uma notícia, não existe notícia boa. Só existe notícia ruim, trágica e horrorosa. Dependendo do jornal que você escolher, é horrorosa, péssimo, inferno. Então o que acontece? No mundo da matéria, você não tem esperança. Você encontra esperança onde? No mundo que transcende a matéria. Isso hoje em dia está claro. Quanto mais a gente ficar envolto no mundo da matéria, mais nós vamos sofrer, mais nós vamos sucumbir, mais a gente vai ter desesperança, mais a gente vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. Aí o professor Masaharu Taniguchi vem na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Página 31, o capítulo é Espírito. Olha o que ele fala. A mente que está em ilusão profunda, dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade, com R maiúsculo, quer dizer, o mundo absoluto de Deus. A falsidade, não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o real com o real. Enfrentai a mentira com a verdade, com V maiúsculo, que é a verdade da essência da imagem verdadeira. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Aí você fala assim, você pensa, mas eu vou enfrentar de combate? Não. Como é que você enfrenta a treva com a luz? Simplesmente acendendo a luz. Você não precisa se contrapor. Só pelo fato de você entender que você é a luz, você já afastou a treva. Além do real, nada existe que destrua o real. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Eu acho isso aqui lindo. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Imaginemos um quarto. Eu vou colocando treva dentro desse quarto. Treva. Eu botei toda a treva que eu podia. Se eu acender um fósforo lá dentro, o que acontece com a treva? Acaba. Por maior que seja a treva, no momento em que você acende a luz da sua mente, a treva se dissipa, porque a treva não tem existência verdadeira. Aí, nós vamos para a revelação divina da grande harmonia, que é bem no inicinho. Olha como é que ela começa. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será o teu amigo. Tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexione e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com os teus irmãos antes de trazeres oferendas ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer, mesmo que agradeça a Deus. Aquele que não agradece a todas as coisas da terra, do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação.
Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, se você quer chamar Deus, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Cara, essa revelação é fantástica, porque a gente entende que o absoluto de Deus vem por meio da harmonia, porque a harmonia manifesta o absoluto. Portanto, o caminho da espiritualidade é aquele que a gente busca a luz por entender que nós somos a própria luz. O caminho para manifestar Deus está em encontrar Deus. E aonde que Deus está? Dentro de nós. E para que nós possamos fazer isso, não existe melhor caminho do que a meditação. Por isso, vamos para a nossa meditação Shinsokan, exatamente para a gente já praticar a manifestação da nossa imagem verdadeira. Vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Sentando, assumindo a posição de oração. Ponta da cadeira, mão justaposta, semblante feliz, coluna ereta. É muito importante a postura exatamente para que a gente atinja a concentração mental adequada para a meditação. Dúvidas e explicações você consegue extrair do livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Recomendo muito a leitura para que você aprofunde e possa cada vez mais praticar a meditação Shinsokan. Vamos lá, gente? Semblante sereno, alegre. Vamos apenas pensar no mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito de Deus, onde tudo é maravilhoso, onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia estão presentes aqui e agora. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entram no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através da infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Deixa eu trazer o quadro rapidamente. E vamos para o nosso dever de casa. Nosso dever de casa, que são as pequenas tarefas que nós fazemos toda semana para nos auxiliar a cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira. Primeira, fazer a nossa meditação Shinsokan. Para que a gente possa cada vez mais sentir a vida de Deus, precisamos fazer a nossa meditação Shinsokan. Segundo, a gente pode utilizar frases que repetidamente vão gravando dentro de nós essa verdade, essa elevação espiritual. E essa semana nós vamos utilizar essa frase. Sou harmonioso ou harmoniosa, sou harmonioso, por isso amo a todas as pessoas. Melhor aqui, por isso amo todas as pessoas. Sou harmonioso, sou harmoniosa, por isso amo todas as pessoas. Repetir isso várias e várias vezes para que a gente possa cada vez mais sentir dentro de nós essa harmonia. Pode botar aqui 200 vezes, gente. Sou harmonioso, sou harmoniosa. Por que você é harmonioso? Ah, Preuton, você não me conhece, você não tem ideia de como é que eu sou barraqueiro, barraqueira. Não é isso, gente. O seu falso eu pode adorar uma briga, mas o seu eu verdadeiro não é antagônico. Logo, a sua essência é harmoniosa. Por isso que você é harmonioso. Por isso que a gente fala que o homem é filho de Deus e o homem é perfeito. A gente não está falando da aparência, nós estamos falando da essência. A essência é perfeita, porque a essência é a vida de Deus. Sou harmonioso, por isso ama todas as pessoas. Vamos repetir isso várias e várias vezes para transformar nossa vibração, para transformar nossa mente, para que a gente possa cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado a quem esteve aqui presente. A você de casa, meu muito obrigado. Uma semana abençoadíssima. Beijo no coração e até a próxima segunda. Muito obrigado.